Olá, meus preciosos e amados irmãos, graça e paz a todos. A partir de agora começa mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Isso no estado de São Paulo. E também na cidade de Campinas, estado de São Paulo, nós temos os nossos cultos na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali, então, são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. Todos vocês são convidados. Para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração. E aqueles que desejarem encontrar nas suas escrituras, depois então poderão fazer isto enquanto daremos as nossas notas. Mas falamos com o Pai Criador agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pelas alegrias.
Agradecemos pelas lutas também, Senhor, porque as lutas, elas nos treinam, elas nos deixam soldados treinados, valentes, para vencermos as dificuldades e sermos vitoriosos. Então, ó Deus, eu peço a bênção do Senhor para este culto, que todos sejam abençoados, essa grande congregação que está espalhada por todas as partes e que está em conexão conosco, que o Senhor possa abençoar a todos e o Senhor também seja glorificado através das nossas vidas. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que vamos ler está em São Lucas capítulo 7. São Lucas capítulo 7, versículo 12. E enquanto vocês procuram, então vamos dar as notas conforme fazemos todos os dias. Este programa vai ao ar, é publicado de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui pela plataforma do YouTube, no canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E se você desejar ser inscrito deste programa, nós ficaremos agradecidos, né? Porque isso faz com que a programação seja impulsionada pela plataforma. E também não esqueça de clicar no gostei, no joia, e assim isso vai nos ajudando cada vez mais. Se você tem seu pedido de oração, deixa aí nos comentários o teu pedido, com o teu nome, o lugar de onde você é, e nós estaremos orando por todos. Então, meus irmãos, também desejando ser um participante dos grupos de WhatsApp, é só você deixar seu número aí e nós adicionaremos você. Isso é importante, é bom, porque você recebe simultaneamente, assim que o programa é publicado no canal, ele também já é republicado no canal. E você fazendo parte de um dos canais, você pode acessar imediatamente com uma maior facilidade, não é? Agora nós vamos então aqui à leitura da bendita palavra do Senhor, São Lucas capítulo 7, versículo 12. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é muito edificante para as nossas vidas, né? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos
a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres, aos pobres, anuncia-se o Evangelho. Amém. Chegamos até o versículo 23, do versículo 12 ao versículo 23, né? Então, nós estamos estudando a mensagem Eventos modernos são esclarecidos por profecia, e na parte final do culto anterior, nós já tínhamos comentado sobre esse assunto, e vamos dar continuidade então sobre o comentário deste assunto aqui, que é muito importante para nós meditarmos, não é? Então nós estamos parados aqui na mensagem Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Nós estamos parados no parágrafo 209 e nós vamos dar continuidade, chegamos até o 208, vamos dar continuidade agora aqui do parágrafo 209, mas dentro do mesmo tema, não é? Vamos então. João tinha acabado de pagar o mais pobre tributo que podia a Jesus. Sabia que isto tinha de vir dessa forma. Perguntou-lhe, depois que o tinha apresentado e visto aquele sinal sobre ele, ele disse: este é o Messias. Então ele vem e pergunta: és tu aquele que esperamos? És tu aquele ou esperamos outro? Então João Batista pagou a Jesus o mais pobre tributo, diz o profeta, porque depois de tê-lo apresentado como Messias, sendo ele um profeta, ele mandou 2 de seus discípulos ir até o Senhor Jesus Cristo, depois que ele tinha feito esse milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então o profeta disse que esse foi o menor tributo que o profeta João Batista pagou ao Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de observar essas coisas, porque isso nos ensina cada vez mais, nos ajuda a tirarmos proveito das Escrituras para a nossa edificação espiritual. Olhemos e observemos, João era um profeta, vindicado por Deus, e ele foi o precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, predito em Malaquias capítulo 3, e ele tinha apresentado o Senhor Jesus Cristo como tal, como o Messias. Aí depois que ele estava na cadeia, preso já, ele teve dúvidas a respeito do que ele próprio tinha dito. Possivelmente ele tenha pensado que talvez não fosse ele, por causa das características que lhes foram dadas lá no deserto. A Bíblia diz assim que João disse: aquele que me enviou a batizar me disse, aquele a quem você ouvir, não é? Descer sobre ele a pomba,
será então esse o Messias. Aquele que o havia enviado a batizar era o Senhor nosso Deus, o Senhor Jeová. Então ele diz, você vai ao Rio Jordão, começa a batizar, começa a pregar às pessoas que é chegado o reino dos céus, e quando você ver uma pessoa chegando, um rapaz, né, com seus 30 anos aproximadamente, e sobre esse rapaz descer a pomba, na verdade o que desceu sobre João foi a coluna de fogo, só que em forma de pomba. Então, o Senhor Jeová havia dito ao seu profeta, quando você ver a pomba descer sobre uma determinada pessoa, você terá a certeza, a convicção que aquele é o Messias. E ele viu, não é? Só que depois disso tudo, ele teve dúvidas a respeito do que havia acontecido, do que ele próprio havia testificado. Por isso o profeta diz que ele pagou ao Senhor Jesus Cristo o mais pobre tributo. E então 2 discípulos foram até ele e lhe perguntaram, ou lhe transmitiram a pergunta de João Batista. João Batista nos mandou lhe perguntar se você é o Messias ou nós devemos esperar um outro. Então ele disse, então vocês vão e voltem e digam a ele o que vocês viram e ouviram, porque eles tinham visto a ressurreição do filho da viúva de Naim. E aquilo alvoroçou todas as pessoas, porque nunca tal coisa havia acontecido ainda. E eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós. E eles foram contar a João Batista o que eles haviam visto. E foi por isso que João Batista mandou-os de volta a perguntar a ele se ele era então o Messias ou não, né? Essas coisas são muito boas para nós tirarmos lições dessas verdades sobre você mesmo, sobre o profeta que Deus manda e assim por diante, não é? Mas nós vamos em frente aqui. Mas veja, Jesus, sabendo disso, ele se voltou e lhe rendeu um tributo. Eu gosto de observar isso. Quando ele rendeu esse tributo tão pobre ao Senhor Jesus Cristo, quase que um desmerecimento, não é? Um descrédito, o Senhor Jesus Cristo lhe rendeu um tributo. Ao invés de o Senhor Jesus Cristo lhe amaldiçoar, ao invés do Senhor Jesus Cristo lhe dizer, você não é um profeta, se você fosse profeta, você não duvidaria da palavra que lhe foi dada lá no deserto. Mas ele não fez isso. Ele lhe rendeu, veja só, que coisa tremenda. João Batista lhe rendeu um tributo pobre. E o Senhor Jesus Cristo lhe rendeu um tributo altíssimo. Porque ele disse, o que vocês saíram a ver no deserto? Foi um homem ricamente vestido? Foi um sumo sacerdote? Foi um ministro de alto gabarito? Ou uma cana agitada pelo vento? Como dissemos na programação anterior, uma cana agitada pelo vento, ela faz assim, ó. O vento balança ela para lá e para cá. Uma hora é uma coisa, outra hora é a outra coisa. Foi isso que vocês foram ver no deserto? Não é? Foi isso que vocês foram ver no Rio Jordão? Não é? Ou vocês foram ver um profeta? Aí ele disse, eu vos digo que é muito mais que um profeta, porque entre os nascidos de mulher não houve um maior do que João Batista na terra. Então esse tributo que o Senhor Jesus Cristo devolveu a João Batista foi muito tremendo, porque Deus é onisciente,
Deus é misericordioso, Deus é tremendo. Você pensa na sua própria vida e no que Deus faz por você, no que Deus faz por nós, não é? Ele se voltou e lhe rendeu um tributo e disse: que fostes ver uma cana abalada pelo vento? Disse: nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto João, até este dia. Isto mesmo, que elogio a se fazer ao homem. Mas veja você, ali estava aquela profecia, tinha sido cumprida bem diante dos seus rostos, com um precursor vindo exatamente o que Malaquias disse. Agora, isso foi Malaquias 3. Agora aqui vem um outro assunto bastante profundo que não se deve passar por alto. Aqui estava Malaquias 3, diz aqui o profeta, falando de João Batista, mas agora vem Malaquias 4. Então ele está dizendo aqui, Malaquias 3, não Malaquias 4. João Batista foi Malaquias 3. Jesus disse que sim. Quando lhe perguntaram, disseram: por que dizem os escribas? Disse: ele já veio. Eles fizeram o que disseram. Então, o Senhor Jesus Cristo precisaria esclarecer isso. João Batista é o profeta de Malaquias 3. Mas vamos mais um pouco, não é aqui? Mas lembre-se, Malaquias 4, imediatamente após o profeta de Malaquias 4, a quarta vinda de João Batista ou a de Elias. Ele trocou as palavras aqui, mas ele está dizendo a quarta vinda de Elias. Então, todos os que são leitores da Bíblia já sabem, já leram isto, não é? Ele disse: em verdade, que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: então, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ele disse, nós poderíamos ler, não é? Mas vamos ler então, para ver se ele fala aqui, não é? João Batista de Elias. A quinta vinda será em Apocalipse 2. As testemunhas, isto é, as duas testemunhas, não é? Quando ele vier para o remanescente dos judeus, mas Deus tem usado esse mesmo Espírito 5 vezes. É bom nós aprendermos essas coisas, não é? Porque a primeira vinda de Elias foi Elias o Tisbita. A segunda vinda de Elias foi Eliseu. A terceira vinda de Elias foi Elias João Batista. A quarta vinda de Elias foi Elias William Branham. E a quinta vinda de Elias será lá em Apocalipse, quando ele vier para o remanescente dos judeus. As duas testemunhas de Apocalipse 11, não é? Bom, então, Deus, ele diz aqui, o remanescente dos judeus, mas Deus tem usado esse mesmo Espírito 5 vezes. Graça, 5 quer dizer graça, J-E-S-U-S. Tem sido tudo, Jesus, tem sido tudo, Jesus o tempo todo. Então ele está dizendo aqui que as 5 manifestações de Elias sempre foi Jesus
em todas as vezes, em todo o tempo, não é? Fé, aqui está escrito fight, em inglês, né? F-A-I-T-H. Porque Jesus são 5 letras e fight é 5 letras também, não é? Em inglês, que é uma nota do tradutor. Graça, G-R-A-C-A, 5 letras. Assim por diante. Estão vendo? O número 5 é um número de graça e ele o usou. Não usará apenas 3. Não usará apenas 2, 3, 4. São 5 vezes que ele o usa. Então, o fato de Deus usar o ministério de Elias 5 vezes traduz Jesus, né? É isso que nós estamos vendo aqui. Agora, note rapidamente agora, enquanto concluímos. Ele disse: este é aquele de que foi falado, diante da minha face envio o meu anjo. Mas em Malaquias capítulo 4, imediatamente depois que esse profeta profetizou, era para a terra inteira ser queimada e os judeus caminharem, e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Está vendo? Então, quando ele falou de Malaquias 4, o profeta Malaquias falou no capítulo 4, ele diz que depois da vinda do quarto Elias, né, os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios. Então ele diz aqui, estão vendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Antes de prosseguir, eu estou voltando um pouquinho aqui. Malaquias 4, imediatamente depois que esse profeta profetizou, era para a terra inteira ser queimada e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Está vendo? Exatamente. Veja, essa é a profecia de Malaquias 4. Então, lá em São Mateus 17, acho que verso 11, ele estava dizendo sobre a vinda de Elias, não é? Ele estava falando sobre o fim dos tempos e falou então sobre a vinda de Elias, porque eles lhe perguntaram, mas se o tempo vai chegar ao fim nessa época que o senhor está falando, por que então a Bíblia diz que é necessário, que é mistério, que Elias venha primeiro? Aí o que ele respondeu? Em verdade, Elias virá primeiro. Virá está no futuro, né? É coisa mais simples de entender. Virá está no futuro. Mas depois ele diz, mas eu vos digo que Elias já veio. Só se nós não quisermos entender as Escrituras. Só se nós não dermos ouvidos para o que está escrito. Aí a gente não vai entender mesmo, né? Então, veja aqui. E note, em Lucas 17, onde ele disse, nos últimos dias virá como Sodoma e Gomorra. Novamente, temos isto? Temos Sodoma e Gomorra novamente? As nações inteiras, olhe para isto, veja o que ele acabou de dizer da Inglaterra. A coisa inteira está pervertida, até mesmo o alimento está pervertido. E olhe aqui o que a ciência, você vê na Reader Digest, creio que foi no mês passado, disseram, jovenzinhos e jovenzinhas chegam
à meia-idade, por volta de 20 a 25 anos de idade. Eu as fico conhecendo nas reuniões, jovenzinhas na menopausa e 22 aos anos de idade, na menopausa. A que se deve isto? A perversão, hibridação. Foi exatamente isto que corrompeu a coisa toda, corrompeu o corpo. Não somos nada além de uma mescla do mesmo modo que uma planta híbrida. Então, nós sabemos que nós somos aquilo que nós comemos. E os nossos alimentos estão todos híbridos. Os frangos, as carnes, são aplicadas hormônios nelas. A própria planta é colocado venenos para matar os bichos, né, que as comem. E quando não, elas são enxertadas, elas não são mais originais. E aí nós vamos nos tornando o mesmo que aquilo que nós comemos é. Tome uma planta híbrida e coloque-a ali fora, todo germe correrá diretamente para ela. Mas uma planta genuína, original, um germe se afastará dela, ele não pode permanecer nela. E esse é o problema com a igreja. Nós a hibridamos. A igreja está híbrida, ele quer dizer aqui, não é? Esse é o problema com o velho cavalo de Pierre Green ali. E ele derrubou esse rapaz o outro dia. Ele não passa de um velho cavalo mestiço. Está vendo? A única coisa que ele é exatamente como uma mula. Ele é uma mula. Não sabe quem é seu papai ou sua mamãe. Ele não sabe nada. Ele é metade mula e metade cavalo. E metade, isto é jumento. Ele não sabe o que é. Você não poderia nunca. Ele espera a vida inteira só para lhe dar um coice. Isso mesmo. Você pode chamá-lo, dizer: venha, rapaz, venha, rapaz. Ele levanta as suas orelhas e Está vendo? Vamos parar aqui, não é? Então vejamos isso. O animal híbrido, ele é muito trabalhador, ele é muito forte, o jumento, mas ele é inconfiável. Ele derruba você, ele te dá coice, né? Então o garanhão de sangue puro é diferente, né? Então vamos agradecer a Deus por esta parte da palavra que serve para nós de alimento, só que esse alimento não é híbrido para nossa alma, não. Esse é o alimento puro, sem credo, sem dogmas, sem interpretações. Oremos. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pelo privilégio das bênçãos, das vitórias, da vida que o Senhor tem nos concedido e por este culto também, por esta palavra que o Senhor tem nos enviado para nos ensinar cada dia mais a respeito da Tua palavra, da vida eterna, a respeito de Deus e assim por diante.
Pai bendito, eu peço que o Senhor abençoe todo o teu povo, fique com cada um, dando saúde, curando as doenças, libertando das opressões, dos males, repreendendo todo mal, todo demônio na vida das pessoas. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação, se Deus quiser. Amém. Amém.